Olá, você que acompanha o canal Ideal. Hoje nós estamos recebendo por aqui o Rafael da Costa, que é farmacêutico e proprietário da Droga Centro, uma referência aqui em Xanxerê na aplicação de vacinas, principalmente. E é claro que a gente vai falar sobre esse tema que é muito importante. Rafael, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal Ideal. Olá, você. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado a todos os seguidores aí do canal Ideal. E estamos aí para um bate-papo aí, falar sobre vacina, sobre o desafio do dia a dia, sobre a nossa profissão, né? E contar um pouco mais sobre o que a gente faz na farmácia Droga Centro, né? Que bacana. Eu acho que a gente pode começar até falando sobre a importância da vacina, porque hoje, infelizmente, ainda existe muita informação na rede social, às vezes perdida, e que deixa as pessoas com algum tipo de dúvida quanto à eficiência, à eficácia da vacina. Mas a gente sabe que, ao longo da história, ela se provou ser fundamental, né, para a nossa evolução, para a questão de saúde, para a forma como a gente pode ter uma qualidade de vida melhor hoje. Então, eu gostaria que você começasse, talvez, falando um pouco sobre isso. Exatamente, Éder. As vacinas, elas estão aí para nos ajudar, né? Essa ideia de que a vacina é a vilã, ou as pessoas, às vezes, eu costumo brincar, as pessoas têm medo da vacina e não têm medo da doença, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que acabar com esses medos, com esses tabus. Uma vacina hoje, para sair no mercado, ela passou por muito estudo, por muito desenvolvimento em laboratório. As vacinas que a gente trabalha na rede privada hoje, e eu vou falar da rede privada porque é onde eu tenho o maior conhecimento, né? Elas são vacinas extremamente seguras, né? E que estão aí para nos ajudar, né? A gente sabe que desde os tempos passados, né, no Brasil a gente teve até uma revolta chamada Revolta da Vacina, que a população às vezes ela não vê com bons olhos essa forma da gente conseguir dar proteção, né? Na verdade, nós estamos fazendo algo para que a pessoa não fique doente, em primeiro lugar, mas que se venha a adoecer, o teu organismo consiga, de uma certa forma, dar uma resposta mais eficiente do que se você não tivesse a vacina, né? Até a gente estava conversando antes sobre casos de pessoas que, poxa, a justiça tem que ir lá e determinar para que façam vacina nos filhos, e veja que ponto a gente chega, né? E por isso também a gente vê várias doenças voltando, né? O sarampo, a coqueluche, uma ameaça de volta de poliomielite, né? Então, será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Para que lado a gente quer levar, né? A gente quer levar para um lado de maior proteção, de vida mais saudável, de menos intercorrências médicas, ou a gente quer voltar lá para aquele lado lá dos primórdios, onde a pessoa tinha uma gripe e morria de gripe, né? Pegava um resfriado, não conseguia tratar, virava uma pneumonia e morria de pneumonia, né? A gente tem que ter esse pensamento para conseguir ver que a vacina não é a vilã da história, né? Ela está aí para nos ajudar. Outra situação, eu costumo brincar que a vacina é como um seguro de automóvel. Sim. Você faz para não precisar usar. Exatamente. Né? Então, é para isso que elas estão aí. Não, e justamente nesse aspecto, o fato de algumas doenças estarem voltando é uma demonstração também, é uma prova da importância delas, porque vamos lá, passou o tempo e aí tá tudo certo, já teve uma imunidade. Não, elas estão voltando, quer dizer, isso tem que ser constante, né? As crianças precisam da vacinação, é fundamental para elas terem essa imunidade e não terem problemas mais sérios de saúde ali na frente. Então, existe uma responsabilidade. Quando a justiça entra em ação em uma situação como essa, é porque realmente não é só a vida dessa criança, mas até daquelas que estão próximas, né, que está sendo impactada. Quando você faz a vacinação, e ela é uma vacinação em massa, você acaba criando uma barreira vacinal, que a gente chama. Então, o vírus acaba não circulando, ou circulando de forma muito menor, entende? Então, quando você vacina o teu filho, você não está pensando só no teu filho, você está pensando no coletivo, na escola onde ele vai, nos coleguinhas dele. Então, é isso que a vacinação traz, essa barreira vacinal, esse escudo que a gente diz para proteger e não deixar essas doenças circularem fortemente.
Esse é o ponto, né? Com certeza. Esse é o ponto. Agora, a gente ouve também bastante com relação à diferença. Existem vacinas-chave aí com muita diferença do que é oferecido na rede pública e na privada. Isso realmente acontece na prática? Como é que você observa isso, Rafael? Acontece. A diferença, eu sempre digo que é uma diferença abissal, né? Lógico, nós temos o problema do alto custo de uma vacina, mas nós observamos não só isso, né? As vacinas da rede privada, elas conseguem abranger muito mais doenças, a cobertura vacinal é muito maior e os efeitos colaterais são muito menores, né? Vamos pegar as vacinas dos 2 meses que a criança faz, tá? E comparar a rede privada com a rede pública, né? Nós temos uma picada a menos, né, nessas vacinas que a gente faz. Nós temos o efeito colateral da pentavalente, que na rede pública é muito forte, ocasionando às vezes febre, inchaço de coxa, dor forte, né? Então, quando a gente pega uma vacina acelular, uma hexavalente, e compara com uma penta, nós temos uma picada a menos, nós temos dor a menos, nós temos febre a menos, tá? Aí passamos para pneumo, né? Nós já utilizamos pneumo 15, o posto ainda continua com pneumo 10, né? Então, protegemos contra 5 tipos de pneumococos a mais, tá? Quando você pega o rotavírus, às vezes as pessoas dizem, eu vou deixar de fora o rotavírus porque é só uma gotinha, não sei o quê. O nosso rotavírus, ele é um rotavírus pentavalente. Então, ele pega 5 subtipos de rotavírus. Quando a gente compara com a da rede pública, que só pega um tipo, daí você vê o tamanho da diferença, né? Quando vamos lá para o 3º e para o 5º mês, que é a época das meningites, essa diferença fica ainda maior, né? Nós conseguimos proteger contra 5 tipos de meningite, enquanto a rede pública protege só contra um tipo de meningite, né? E a meningite do tipo B, que a gente protege com uma vacina específica, ela é uma meningite que normalmente ela não dá muita chance para a criança se defender, né? Então, até 1 ano de idade, além dela ser a meningite mais prevalente que tem, de maior prevalência em crianças, ela é a meningite que ataca a criança e não deixa ela se defender. Então, essa cobertura vacinal nós temos na rede privada. E acaba que se torna um investimento na saúde. A gente fala, tudo bem, você tem fornecido gratuitamente, você tem que fazer um investimento, mas a palavra acaba sendo essa mesmo, né? Um investimento, porque existe o custo, óbvio, mas por um outro lado, esse benefício e o quanto isso pode refletir na saúde ali na frente é difícil você mensurar, né? Exatamente. É aquilo que nós falamos, né? É um seguro que tu paga para não usar, e às vezes as pessoas veem a vacina só como valor, né, monetário. Sim. E esquecem do valor de saúde que ela tem, né? Eu sempre falo que vacina, ela pode parecer cara, mas ela não é cara. Se você tiver um internamento hospitalar, se você tiver mais consultas médicas, tiver que pagar mais em medicamentos, você vai ver que a vacina é extremamente barata. Né? Sem falar na parte do sofrimento, né? Da criança ou no teu sofrimento, né? Porque também temos vacinas para uso adulto, né? Que também cumprem esse papel. Isso é importante. Entrando justamente nesse tema da questão das vacinas para os adultos, muitas vezes a gente acaba esquecendo, deixando de lado, né? A gente fala da questão das crianças, mas para os adultos também tem vacinas fundamentais aí que a gente pode realmente se precaver de doenças sérias. Exatamente. Existe uma gama enorme de vacinas para adultos que dificilmente a gente fica sabendo, né? Ou porque muitas vezes o prescritor não fala, às vezes não tem o conhecimento, né? E a gente fica tão apegado a essas e atrelado a essas vacinas da infância que a gente acaba esquecendo disso aí, né? Mas nós temos vacinas para pneumonias, né? Nós temos vacina para herpes zoster, que é uma doença terrível, que acomete a pessoa adulta, né? Não só o adulto, mas principalmente o adulto, e depois dos 50 anos a herpes zoster, né? Por quê? Porque o sistema imunológico já começa a passar por um declínio, né? E aí ela se manifesta. Então, todas as pessoas que tiveram catapora ou varicela, que é a mesma doença, só são sinônimos diferentes, né? Todas essas pessoas que tiveram catapora ou varicela, elas têm
a probabilidade de desenvolver herpes zoster. Muito maior. Entende? E é uma doença terrível, né? Falávamos antes, eu tive casos na minha família de pessoas que desenvolveram herpes zoster, que a minha mãe, por exemplo, ela teve vários problemas de saúde durante a vida dela e nunca vi ela reclamando, chorando ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. O dia que ela teve herpes zoster, pegou a inervação da perna esquerda dela e ela passou 3 meses caminhando de bengala, né? Com uma dor terrível. E até hoje ela tem a chamada neuralgia pós-herpética, que é a dor da herpes que acaba ficando, né? Nossa. Exatamente. Então, né, para a gente ver, muitas vezes a pessoa chega lá e entrando no custo da vacina, né? E pensa, mas é R$800 cada dose, eu vou ter que fazer 2 doses da vacina, vai dar R$1.600. Mas o teu sofrimento, tudo que você vai passar tendo essa doença, é infinitamente menor do que esses R$800, R$1.600, né? Então, se você tiver condição, faça. Sempre faça. É importante isso porque, realmente, se você for conversar com pessoas que sofreram, tiveram algum problema relacionado nesse sentido, elas vão dizer, olha, é um valor irrisório, né, perto do risco, né, porque realmente é uma doença, por exemplo, que pode levar até a morte, né, se não for tratada da forma adequada. Então, é séria, né? Tem outros casos na minha família. Meu cunhado teve herpes zoster cerebral. Ficou internado dias no hospital, certo? Com o risco de vir a morrer, né? Tenho pacientes lá que tiveram herpes zoster no nervo óptico, por exemplo. E aí perderam 80% da visão, 60% da visão, né? Então, até que ponto ela é cara? Exatamente. Vale a reflexão justamente para quem está na dúvida, né, com relação a esse assunto, a esse tema das vacinas. Agora, eu queria saber também nessa parte, porque a gente acompanha também, vê isso na prática, esse cuidado, essa atenção com vocês relacionado às crianças, né? Porque é um momento desafiador também para os pais, né, levar as crianças para fazer a vacina, mas vocês precisam ter todo um cuidado, né, todo um trabalho também para esse momento ser um pouco mais tranquilo. Como é que é para vocês nesse aspecto? Eu costumo dizer que sempre dói mais para o pai do que para a criança, né? E às vezes a gente acaba tendo que cuidar mais dos pais do que dos bebês ou das crianças em si, né? Lógico, a criança, quando é um bebê, ela não tem a percepção do que ela está indo fazer lá, né? Mas existe o estresse vacinal, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que é ruim levar uma picadinha, a gente sabe que existe choro, né? Mas tudo isso você consegue gerenciar de alguma forma, né? Fazendo uma brincadeira, enchendo um balão, né? Tendo um uniforme um pouco diferente. Por exemplo, eu, na maioria das vezes, quando vacino os bebês e as crianças, o meu jaleco é um jaleco cheio de cachorrinho, por exemplo. Já chama atenção. Né? Já fica uma forma mais lúdica de você interagir com eles, né? E o cuidado com os pais, né? A gente sempre toma... vai doer um pouquinho, vai acontecer isso depois, você tem que fazer isso daqui, fazer uma compressa fria, dar o analgésico ou antitérmico lá que o teu médico receitou, né? E é assim, nosso dia a dia, mas é um desafio muito, muito legal, sabe? Trabalhar com crianças é uma coisa que nos deixa profundamente satisfeitos e... é lindo, cara. Trabalhar com criança é uma das coisas mais lindas que eu já fiz enquanto profissional na minha vida. E saber que essa ação, né, de ter a vacina aí naquele momento pode fazer com que essa criança não tenha um problema grave de saúde ali na frente, que possa sofrer. Então, realmente deve ser algo recompensador também, né, poder observar. E vocês já devem ter passado por muitas situações, porque vocês foram pioneiros lá atrás também nesse sentido de trazer essa possibilidade de fazer a vacinação em uma farmácia. Fala um pouquinho mais também sobre isso. Lá atrás, há uns 7 anos atrás, né, surgiu uma alteração na lei que permitia, pela primeira vez, que as farmácias pudessem fazer a aplicação de vacinas, né? Isso daí, antigamente, era vedado às clínicas médicas, né? E, por essa mudança na lei, a gente enxergou um nicho de mercado e também uma forma de você conseguir aproximar mais as vacinas da população. Muito mais fácil você ir, às vezes, numa farmácia, que está ali na tua frente, e fazer a vacina do que você ter que procurar uma clínica médica, agendar horário, etc. Né? Então, tem toda essa parte que facilita,
né? Sem dizer que os preços também melhoram, né? É quando você acaba ampliando o mercado, né? Sim. A concorrência faz com que isso aconteça, né? E também começamos a empregar técnicas diferentes, como essa que eu te falei do jaleco já ser uma coisa mais colorida, mais lúdica. Agora a gente faz vacinação simultânea para diminuir o estresse vacinal, por exemplo. A criança tem 2, 3 vacinas, 4 vacinas para fazer. A gente sempre consegue aplicar 2 ao mesmo tempo, né? Então, isso diminui o estresse vacinal, porque a percepção da criança é de apenas uma picada, né? Vai ter apenas um choro, né? Quando há, né? E fica muito mais fácil para os pais, né? E para as crianças também muito melhor, né? Então, a gente consegue também... A gente conseguiu aplicar técnicas diferentes para vacinação. Legal, isso é importante também porque torna o processo muito mais tranquilo. Agora, para quem tem alguma dúvida a respeito desse assunto, como é que faz para conversar com vocês? Onde pode passar, para trocar uma ideia, para entender um pouquinho melhor sobre a importância de se imunizar, de ter acesso a essas vacinas também? Certo. A nossa farmácia ela fica localizada bem no centro da cidade, né? Bem na rua Olavo Bilac, esquina com a José de Miranda Ramos. E os nossos canais, como o Instagram, né? Lá no Instagram você tem o nosso número de WhatsApp, caso você queira conversar com a gente, né? Normalmente eu ou uma das nossas colaboradoras lá vão conversar com o público, né? E a gente sempre procura explicar, né? Não só, eu quero saber valor, não só saber o valor, mas dizer, por exemplo, tem um rotavírus para fazer num bebê, pelo menos uns 40 minutos sem ter amamentação, né? Para que diminua a chance de haver um vômito, uma regurgitação da vacina, né? Então, a gente sempre tem todos os cuidados, né? Então, através desses canais aí, do nosso telefone fixo também, que é o 3433-2936, também a gente passa as orientações e estamos lá para passar todas as informações. Todas as informações, tirar todas as dúvidas. Muito bem. Rafael, obrigado pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no Canal Ideal. Muito obrigado você, Éder. Obrigado pela oportunidade aí. E é sempre bom a gente estar falando de um assunto que, como nós falamos no começo lá, é tão cheio de polêmica, né? Tentar tirar um pouco do mito e deixar mais a verdade sobre as vacinas aí. Com toda certeza. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Tá aí, portanto, essa nossa conversa sobre esse tema importante que são as vacinas. Muito obrigado pela sua companhia.